Mais uma prova em simultâneo da revista de vinhos. Desta vez vamos fazer uma incursão até à região do Mercado do Douro. Não vamos para muito ao pé do rio, vamos estar a uma altitude ligeiramente superior, porque, Pedro, a Quinta do Portal, apesar da sua dimensão e apesar de ter mais do que uma propriedade, está muito conotada com uma propriedade em Celeiros do Douro, numa parte mais cimeira em termos de altitude da região, onde o enoturismo, com mão de arquiteto e assinatura de arquiteto, tem ganho também bastante força ao longo destes anos. Sim, portanto, todo este projeto, portanto, a Quinta do Portal acaba por ser a propriedade onde temos concentrado toda a unidade de produção e também o enoturismo, portanto, a nível temos a vinificação, a armazenagem, o engarrafamento e toda a vertente do turismo, que é o restaurante e o nosso pequeno hotel, ou pousada de charme, e em Celeiros do Douro, portanto, a uma altitude já de cerca de 500 metros, portanto, uma zona quase planalto, ali um semiplanalto, mas a origem do portal, os alicerces da Quinta do Portal, são do outro lado, portanto, do concelho de Alijó, sempre no Vale do Rio Pinhão, mas portanto, no lado portanto, na encosta nascente do Vale do Rio Pinhão, em que temos neste momento, 3 propriedades, sendo uma delas foi realmente a gênese, o alicerce da Quinta do Portal, portanto, a Quinta dos Muros, da que também fazemos 2 vinhos também, um vinho tinto e um vinho do Porto. E começou com um estoque de vinho do Porto, portanto, a origem deste projeto acaba por ser esta propriedade e também o vinho do Porto. Portanto, neste momento, qual é a dimensão exata em termos de hectares que a Quinta do Portal tem? Reunindo todo este conjunto de propriedades, claro. Hoje em dia, portanto, são 5 propriedades, portanto, 3 do lado nascente, portanto, do concelho de Alijó, e 2 do lado de poente do Vale do Rio Pinhão, portanto, do concelho de Sabrosa. Em termos de vinha, são 104 hectares, portanto, divididas por 5 propriedades, todas elas bastante próximas, sobretudo tanto desde cada lado do vale, mas mesmo de um lado para o outro conseguimos nos ver, quer estando do lado de Celeiros, do concelho de Sabrosa, quer do lado de Alijó. Se por um lado a Quinta do Portal reflete a história de uma família, Paulo, por outro lado, a Quinta do Portal também está longe de ser algo estranho para um enólogo que está desde o início a acompanhar este projeto. Nós daqui a pouco vamos detalhar 2 das mais recentes novidades que vocês estão a lançar, em concreto 2 vinhos brancos, mas no fundo, para quem faz vinhos, para quem é enólogo, como é que é este permanente jogo de legos, ou puzzle, ou de xadrez, de perceber diferentes altitudes, diferentes exposições, misturar isso tudo e no final dar origem a vinhos diferentes? Bom, há quem diga que é uma vantagem, e não há dúvida que é o facto de ter diferentes castas, diferentes altitudes, diferentes exposições, diferentes idades, mas acho que nem todos os enólogos conseguem fazer isso. Eu acho que um enólogo duriense traz claramente consigo um conhecimento de blend, não só, claro que tudo começou pelo vinho do Porto, mas cedo nos fomos habituando a fazer lote e mesmo estando a falar de uma única variedade, poder fazer ou poder utilizar diferentes exposições ou até de parcelas com diferentes idades, é algo que ninguém nos tira. É, no fundo, eu saber fazer blends, mesmo que de uma monovarietal estejamos a falar. Pedro, hoje nesta conversa não vamos detalhar os vossos vinhos do Porto, que ainda não são tão poucos quanto isso. Vamos falar exclusivamente de vinhos DOC. Qual é a vossa filosofia em termos genéricos? O que é que vocês tentam fazer ou tentam apresentar ao mercado quando o assunto são vinhos tranquilos? Bom, os vinhos tranquilos, apesar da origem ser o vinho do Porto, a origem familiar, quando começamos o projeto Quinta do Portal, foi com uma aposta já muito forte também nos vinhos DOC Douro. Portanto, acreditávamos que o chamado excedente poderia ter a vida, poderia vir a ter a qualidade que, passado alguns anos, se verificou que realmente tem os vinhos do Douro. E, portanto, apostamos também desde o início, portanto, desde 91, quando
realmente iniciamos este novo projeto de criar uma marca própria, apostamos muito nos vinhos do Douro. O que pretendemos transmitir, nós basicamente, como já foi falado, temos uma diversidade de altitudes, de castas e exposições solares, que nos permitem brincar no sentido, brincar entre aspas, portanto, brincar a sério, com os vinhos. Portanto, e o que pretendemos, sobretudo, é transmitir a sua origem. Portanto, queremos que os vinhos realmente aportem, transmitam o lugar todo onde eles são produzidos. Portanto, aqui o Vale do Rio Pinhão. Isso para nós é fundamental, portanto, tentamos sempre ter os vinhos de uma forma mais pura possível e que realmente transmitam as parcelas onde que lhes conferiram as uvas com que produzimos esses vinhos. De forma inconsciente, o Pedro acaba de me dar uma deixa para eu passar a cometer uma maldade, mas agora é o Paulo que vai ter que responder por ela. É uma heresia apresentar um vinho que tem uma casta estrangeira numa região tão tradicional como o Douro, ou essa heresia encaixa que nem uma luva neste perfil mais experimentalista e mais provocatório que alguns vinhos DOC da Quinta de Portal tentam também oferecer ao consumidor? Vamos ver, o que dentro da filosofia do Portal sempre está e continuará a estar as castas tradicionais. Agora, desde cedo houve sempre da nossa parte uma necessidade de trabalhar com castas estrangeiras por uma única razão. É assim, Touriga Nacional, toda a gente já sabe tudo, quase tudo sobre a Touriga Nacional. Já da Roriz já muito pouca gente sabe. E nesse aspecto acho que o Portal tem mostrado que acredita e tem feito um pouco a diferença e por um lado estamos, penso eu, no melhor terroir para a tinta Roriz no Douro. Não é por acaso que quase muitos produtores tentam fugir da tinta Roriz, mas não há dúvida que aqui no Vale do Rio Pinhão ela encontra o seu habitat natural e claro, em termos enológicos tem os seus desafios, mas isso acho que neste momento já temos aqui o dominamos. Obviamente que é preciso produzi-lo de uma outra maneira, de uma outra forma, que não na nacional, e depois em adega também. Isto para dizer o quê? Que depois quando entramos noutras castas, precisamente do Douro, há poucos estudos sobre elas. E portanto, desde o início, desde muito cedo, estamos a falar já após 2002, com a entrada de um colega meu da viticultura, decidimos logo fazer um campo experimental, em que um campo experimental que está no Vale de Favais, no Planalto de Favais, portanto já a 600 metros de altitude, e temos um campo experimental onde temos algumas castas estrangeiras em que é muito mais fácil ter acesso à informação dessas castas. Antes de avançarmos para o Sauvignon, que era isso que um pouco era para aí que estava o desafio, mas por exemplo temos um Malbec, e do qual já em 2012 lançamos o Black Pur, mas que aprendemos muito com ela, porque no fundo estamos a falar que é uma casta que está habituada à altitude, e portanto nós, castas que estejam bem habituadas a essa cota, temos pouco conhecimento. Obviamente que precisamos de ir à nossa colação para conseguir encontrar a casta ideal, mas falta-nos o suporte científico e experimental. E portanto nós com esse Malbec aprendemos muito, imenso. Outra casta é claramente a Sauvignon Blanc. Agora, aprendemos com ela. Agora, eu fui sempre internamente, fui sempre a pessoa que disse, epá, não vamos avançar com Sauvignon 100%, portanto, obviamente que depois de experimentar, obviamente isso só faz sentido depois para utilizar, claro, mas avançar com Sauvignon 100% sempre fui contra. Temos Alvarinho, por exemplo, e também sou um pouco contra, porque no fundo para essas castas sabemos perfeitamente onde elas se dão bem, e portanto nós vemos esse campo experimental como um campo de ensaios e de aprendizado, não só de viticultura como de enologia. E portanto este verdelho Sauvignon acaba por ser o quê? Entrando um pouco na descrição do vinho, o Sauvignon
quando se pretende que tenha frescura e uma boa acidez, normalmente colhendo um bocadinho cedo, fica vegetal. E, portanto, nós o que estamos aqui a mostrar é a nossa interpretação, lá está, mais uma vez, a interpretação do anol de Douro, que faz blends. No fundo, o que é que nós fizemos aqui? Foi amadurecer, deixar ir a um ponto de maturação do Sauvignon no seu ponto ideal e ir buscar a frescura ao verdelho. E este verdelho, penso que também era um pouco isso que também vale a pena transmitir. Isto não tem nada a ver com Gouveia, é mesmo o verdejo, e portanto fomos buscar aqui a frescura típica do verdelho, mas plantada no vale de Favais, e no conjunto em si, este blend funciona muito, muito, muito bem. Temos a complexidade em boca do Sauvignon, mas temos a frescura e a tensão do verdelho. Destapado o véu acerca deste portal Verdelhos Sauvignon Blanc de 2020, quando provamos o vinho, de facto, nota-se isso tudo que o Paulo acabou de partilhar connosco, mas eu notei ainda uma coisa suplementar. Ele é um vinho fresco, é um vinho de face, é bastante apelativo, não só no nariz, como depois na restante prova. É claramente um vinho para esta estação de primavera-verão, e é um vinho que, na prateleira, Pedro, pode também suscitar alguma curiosidade suplementar devido ao rótulo que tem. Que imagem é esta? De onde é que veio a inspiração? O porquê da escolha deste caminho? Portanto, a inspiração dos rótulos desta nova reformulação que fizemos em 2017, os rótulos dos vinhos da Quinta de Portal, é o maior livro de poesia português, que são os Lusíadas. Portanto, no fundo, vamos tentar buscar essa inspiração aos versos de Camões e aos Lusíadas, que no fundo retratam a viagem de Vasco da Gama e como essa viagem deu novos mundos ao mundo. Nós aqui também queremos levar o vinho do Douro também por esse mundo fora, e vamos buscar essa inspiração. Está aqui uma ninfa, uma espécie de uma ninfa, ou que imagem é esta? Sim, é uma das ninfas portanto, tão retratada nos Lusíadas. Portanto, cada rótulo vai buscar inspiração a um dos cantos, ou a alguns cantos dos Lusíadas, mas no fundo com essa ideia de dar novos mundos também ao mundo. Portanto, nós queremos dar os vinhos do Douro ao mundo também, portanto, que o mundo os descubra, e achamos essa forma de utilizar a arte, quer na inspiração, portanto, os Lusíadas, e depois as ilustrações de cada vinho, também inspiradas nos vários episódios que Camões retrata. Fazer viticultura e fazer vinho e produzir vinho no Douro é por si só também uma arte de descoberta permanente, não é? Uma aventura. Muitas vezes é passar o cabo das tormentas. Em 2020, Paulo, foi bastante tormentoso em termos de viticultura, não podemos falar do resto, porque aí já estamos todos de acordo que terá sido, não é? Mas foi uma vindima tranquila no Portal? Eu acho que tranquila ninguém pode dizer que o foi, eu não me acredito. Mas voltando um pouco atrás, é que foi claramente um ano muito complicado, porque no fundo nós já em março não sabíamos como é que iríamos tratar das vinhas. Eu cheguei a fazer um plano dentro dos 104 hectares de quais as áreas que eu poderia abdicar, se por acaso não tivesse mão de obra. Portanto, é isso que eu acho que muitas as pessoas não pensam muito sobre isso, mas no fundo estamos a falar de uma viticultura que já por si já é a céu aberto, já sujeito a tudo e mais alguma coisa, e então a pensar que poderíamos não ter pessoas suficientes foi algo que me assustou bastante. Depois acresceu ainda o facto de em termos de pressão de doenças ter sido não foi fácil, portanto, em termos de uma viticultura convencional, houve aqui muito dano à planta, podemos dizer isso, porque foi bastante agressivo. Depois o verão veio também com algumas vagas de calor, algumas castas não conseguiram, ou
mais uma vez, eu acho que a Franca, e eu acho que é isso que o Douro também tem que começar a pensar e tocar a sineta de alarme, por exemplo, porque no fundo estamos a falar que 20% do equipamento é Tóriga Franca, e a Franca tem-se mostrado muito sensível a esses verões muito quentes. O que no caso dos brancos, vão perceber porque é que eu estou a dizer isto, porque no fundo no caso dos brancos, verões muito quentes normalmente indica que vamos ter muito pouco aroma, acaba por ser aromas muito mais queimados, e não há dúvida que eu, quando comecei a vindima, cheguei a ter alguns comentários de que não, eram mostos muito neutros, mas lá está, estamos a falar que já estou aqui no portal há 26 vindimas, e mais uma vez, cada vindima é uma vindima, e aprendi imenso. Não há dúvida que em termos aromáticos elas estavam muito fechados, mas logo a seguir a fermentação começou a vir, ou começaram-se a revelar. Ou seja, mais uma vez, claramente mostos que são muito exuberantes em termos de fermentação. Se são muito exuberantes é porque têm aromas a libertarem-se, e portanto se libertam já nunca mais vão estar na garrafa. Ou seja, o que eu posso dizer é que aquela apreensão inicial na vindima de que os mostos estavam muito pouco aromáticos, acabou por se mostrar muito benéfico, quer dizer que os aromas estavam lá, estão-se a revelar agora. E eu acho que os brancos de 2020 poderão se revelar extraordinariamente bem. Se 2020 foi assim, em termos climatéricos, 2016 foi um ano bastante chuvoso, bastante úmido, embora com o verão tudo tenha acalmado um bocadinho, porque foi um verão que teve alguns picos também calor, um verão quente. Passamos para o segundo vinho. Antes de entrarmos no detalhe dele, Pedro, mais um rótulo fora da caixa. A começar pelo próprio nome, Sim. o portal Unlocked. Unlocked, ou seja, o portal de portas abertas à experimentação. Exatamente. Que tipo de vinhos se encaixam nesta gama? Portanto, serão vinhos menos que saem daquele padrão dito mais comercial. Portanto, vinhos mais de experimentação, mas também vinhos em que tentamos ter uma menor intervenção na sua produção, na sua concepção. Normalmente são séries muito limitadas. Portanto, este é o quarto vinho que lançamos desta série Unlocked. Vamos ter mais um vinho este ano ainda, este Gouveia, mas portanto, no fundo a filosofia é um bocadinho essa, a experimentação, menor intervenção, portanto chamado os vinhos mais naturais, mas também foi uma série de vinhos que foi importante para consciencializar também toda a empresa, toda a equipa, para a questão de uma forma mais presente para a questão ambiental, desde o pessoal do escritório, das compras, economata, tentar comprar mais, pensar mais nas compras e tudo o que se compra ter uma consciência ambiental mais presente. Portanto, este vinho e a série também acabou por nos trazer esta vantagem. Portanto, é um caminho que nós temos que seguir e estamos a seguir paulatinamente, mas era preciso que toda a empresa se envolva, e estes vinhos acabaram por ajudar um bocadinho também nessa envolvência de toda a equipe. Já percebi que aquilo que o Pedro fez com esta gama, Unlocked, foi quase a mesma coisa do que dar um rebuçado a um miúdo sedento por rebuçados que estava dentro de uma loja de guloseimas. É isso, Paulo? Vamos lá ver, eu costumo dizer que um análogo não está há 26 anos numa empresa sempre a fazer a mesma coisa. Obviamente esta experimentação sempre existiu, e quem me visitava, ou quer clientes, quer mesmo pessoas que estavam alojadas no hotel, quando tinham a oportunidade de fazer uma visita comigo na adega, iríamos muitas das vezes passar por estas brincadeiras que todos os anos ia fazer. E, portanto, estamos num campo experimental, obviamente essas brincadeiras é algo que tem que estar dentro de portas. E, portanto, acabou por ser este lançamento em 2017, que foi o primeiro ano em que lançamos os 2015 desta série, permitiu, no fundo,
que as pessoas que iriam ter contacto com estas experiências fosse muito mais vasto e não só as visitas que eu tinha aqui à adega. E, portanto, isto é uma porta de saída, uma porta de escape, no fundo, para estas brincadeiras, para estas experiências, e que não há dúvida que estas experiências só valem a pena se tivermos a oportunidade de partilhar, que é isso que nós pretendemos com esta série, é mostrar o lado mais divertido daquilo que se faz dentro de portas, não é? Antes de entrarmos no detalhe de como é que elaboraste este vinho, Paulo, permite-me só aqui voltar por alguns minutos atrás da nossa conversa. Há pouco explicavas que o verdelho que combinava com o Sauvignon era o Verdelho. E este Gouveio é o verdelho da Madeira? Este é o Gouveio do Douro. É o Gouveio, é aquele que tem o bago maior, compacto, e que não traz tanta acidez como o outro. Este acaba por ter, e isso vê-se perfeitamente neste vinho, que a acidez está lá, está plantado a 600 metros de altitude, no Confradeiro, na Quinta do Confradeiro, e portanto a frescura e toda esta mineralidade, podemos dizer, não se encontra já agora aqui. A mineralidade aqui está um pouco mais disfarçada por causa da idade do próprio vinho, mas este Gouveio dá-nos uma seriedade em boca e uma frescura mais contida, não tão vegetal, porque às vezes eu acho que o outro consegue nos dar assim tal como no Sauvignon, dá-nos um vegetal um pouco mais afincado. Eu vou ter a ousadia de discordar com o autor do vinho, porque aquilo que, Sim. curiosamente, mais me chamou a atenção quando provei pela primeira vez este Gouveio 2016 do Portal foi precisamente essa percepção que eu acho que está ainda muito presente de mineralidade. O que pode, desde já, e peço-te a tua ajuda, Paulo, para tentarmos ajudar, no fundo, toda a gente que nos está a ver a desfazer um bocadinho esse mito, partindo do pressuposto que todo este conceito de mineralidade é suscetível de uma discussão quase interminável, mas partindo do pressuposto que é uma sensação que verdadeiramente existe, como é que num terreno muito à base de xistos, que aqui e acolá também pode ter também algum granito, mas como é que no fundo estas diferentes percepções de mineralidade vão podendo ser percepcionadas por todos nós no copo? Tem muito a ver, sobretudo, com o solo, na tua opinião, tem muito a ver com a casta, tem muito a ver com a abordagem que acabas por fazer na adega, e também aproveito para te questionar como é que elaboraste este vinho. A ver, eu acho que não podemos ver só a casta e... Pronto, obviamente que falaste bem no xisto, claramente o confradeiro, estamos no Douro e o xisto é rei, mas tal como o Pedro diz, a adega ou a parte do confradeiro está na margem direita do Rio Pinhão. E, portanto, ele acaba por estar numa encosta em que o sol, no final da tarde, protege muito esta vinha. Portanto, apenas lhe dá o sol de manhã, à tarde ou a partir das 4 da tarde já está a apanhar sombra. E isto permite que esta casta, ou todas estas castas brancas que temos na Quinta do Confradeiro, sejam preservadas um pouco do calor fustigante do verão. E esta margem do Rio Pinhão não é 100% xisto, e principalmente nesta altitude, que já estamos a falar de uma cota bastante alta, muito próximo e agora indo um pouco à parte literária, muito próximo ao Douro de Miguel Torga, ao Douro de montanha. Quem diz, muitas vezes as pessoas falam de Torga como sendo só o Douro, aquilo que nós conhecemos do Val do Douro, mas eu acho que ele tinha duas visões muito diferentes. É um Douro mais transmontano, digamos assim. O do Val do Douro, mas também o da Fraga, e o Torga, aliás, o próprio nome do Torga é claramente um arbusto de montanha, e claramente temos aqui já muita influência do granito e às vezes até algum quartzo. E, portanto, são estas combinações que eu acho que traz também aqui alguma mineralidade, mas de nada valia estar com este solo se não conseguíssemos ter uma planta saudável, com um bom vigor, com bastante folha para poder preservar tudo isso que lhe vem do solo. E, portanto, quando estamos a falar
de mineralidade, acho que temos que ver também um pouco tudo isso, mesmo até a parte uma parte de viticultura que preserva a saúde da planta, que eu acho que é isso o mais importante. E Isso fará uma gestão uma planta muito fustigada ou em muito stress, raramente vamos conseguir preservar essa mineralidade. O engarrafamento são de umas estonteantes 350 garrafas. Como é que fizeste o vinho? Num minuto? É difícil num minuto, mas assim, não foram 350, foi muito mais. Só que estamos a falar de um vinho de intervenção mínima. Não, eu digo que não se encontra tanta mineralidade, porque vemos ainda um açúcar residual no fim, que é essa a única coisa que eu lhe aponto, e que temos aqui, e porque nós fizemos uma intervenção mínima, e portanto muito contacto com borra fina, um ano em contacto com a borra fina, com algum açúcar residual e com menos preservantes, que é essa a ideia, tivemos aqui alguma refermentação em garrafa. E, portanto, estas 350 foi apenas uma seleção que nós fizemos daquelas garrafas que não tiveram refermentação, e eu acho que o que encontramos aqui são notas de, às vezes, se podemos imaginar um bom espumante já sem gás, acabávamos por ser isto. Isto é fruto de um ano em contacto com borras finas, que lhe dá uma ou outra cremosidade que, para mim, encobre essa mineralidade. Portanto, poderá tê-la, mas para mim eu acho que esta cremosidade que ele tem, algum açúcar residual, este contacto com as monoproteínas, do contacto com os sedimentos, dá-lhe aqui uma outra complexidade e uma outra cremosidade em boca que disfarça toda essa parte fresca que falavas há pouco. Os grandes criadores, Pedro, são sempre assim, nunca ficam 100% satisfeitos com as criações que elaboram. Estamos na reta final desta conversa. Pedro, como é que se vendem estes Unlocked? Por outras palavras, como é que este vinho pode ser encontrado? É uma produção muito, muito limitada. Dá vontade de dizer que é pouco mais pela barrica, não é? Sim, como é que alguém o pode encontrar nestes dias no mercado? O mais fácil será, hoje em dia, como o mercado está de portas fechadas, não é? O mercado, as lojas de portas fechadas, o mais fácil será através da nossa loja online, quintadoportalshop.com, mas vão encontrar também em algumas garrafeiras e também em alguns restaurantes, com certeza, vão ter este vinho. Tem uma Sendo 350 garrafas, portanto, não vai estar em todo lado, nem vai chegar a toda a gente. Mas ainda, portanto, estamos a lançá-lo agora, portanto, é a altura ideal também para quem quiser provar de o adquirir. Permitam-me só uma derradeira questão, é válida para ambos e é só para que não fiquem no ar pontas para esta conversa, uma conversa que tem cerca de meia hora, mas que poderia ter muitas mais meias horas. Pedro e Paulo, falavam há pouco da preocupação cada vez mais presente no vosso dia-a-dia de tudo o que é sustentabilidade, de tudo o que é a preservação da biodiversidade. Quem hoje em dia visita as vossas propriedades também se apercebe desse vosso cuidado. Um destes dias isto vai dar origem a quê? Vai dar origem a um portal a funcionar quase como se fosse um produtor biológico, independentemente de estar ou não certificado? Eu posso começar eu. Eu creio que o futuro passará por isso. Acho que não há alternativa nenhuma que não seja essa. Portanto, é um caminho que tem que ser feito, tendo em conta todo, tem que ser bem medido e bem pesado a forma de o fazer, mas creio que não há alternativa a irmos por aí, certificados ou não, isso será o menos importante. O importante é a filosofia de trabalho de toda a empresa. Paulo, queres acrescentar alguma coisa? Quero, assim, esta filosofia, antes, tal como o Pedro diz, certificado ou não, mas, claro, eu acho que o mais importante é a filosofia, eu acho que isto se vê para quem nos visita, não só na parte do hotel, em que já não me recordo há quanto tempo é que já somos que temos a obtenção da chave verde, mas isso vê-se nos detalhes, é depois na viticultura, é depois no jardim, é depois na horta, e eu acho que é essa preocupação que é constante, mas que isto já está, no fundo, no espírito de quem trabalha aqui. Mas isso estamos a falar
na poupança da água, na parte da parte elétrica. Puxa, mas isso, às vezes, eu até acho que aquelas questões de bom senso, para mim, é que são as mais válidas. Eu acho que isso, com bom senso, conseguimos fazer a diferença e transparecer para o consumidor que esta política existe aqui, sem ser preciso um caderno de encargos, onde uma parte de registros, que, para além da parte burocrática, acho que já contra si, já funciona contra esta, porque acho que o melhor é sermos naturais, sermos nós próprios, e isso facilmente chega à garrafa, chega ao copo e chega ao consumidor. Paulo Coutinho, o enólogo, Pedro Vencilha Branco, o produtor da Quinta do Portal, agradeço a ambos esta conversa e proponho a fechar um brinde, pode ser com este Gouveia 2016, e parabéns pela coragem de estarem a lançar nesta fase Muito obrigado. do Douro deste ano. Obrigado. Sim, saúde a todos.